Não, complexo. E aí acho que tem muito assunto, porque quando você fala do período que você entrou para a militância, é um período que eu acho que muita gente identifica como que houve um, né, a esquerda no poder. E aí todo mundo fala de uma certa despolitização, como se os movimentos tivessem ficado parados, né? É um senso comum que é muito vendido, assim, e que não bate com a realidade, né? Porque você está falando, é o período que você entrou, que você se formou, e quanto isso foi importante para sua vida. Eu queria que você descrevesse mais o levante e esse trabalho durante esse período, né? E aí você pode contar até dos dois períodos. Como que era militar? Com o governo a favor e depois com um golpe e agora a situação que todo mundo tá vendo, que tá. Nossa, essa é uma pergunta muito boa. E eu acho que eu vou Pô, refletir pela primeira vez sobre ela agora, porque eu nunca tô tinha feliz então, pô. pensado assim. Mas assim, claro, não é que havia despolitização, havia menos polarização na sociedade. Uhum. E eu lembro que na época eu questionava muito isso, assim, eu achava a sociedade é muito apática, ninguém debate sobre política. E hoje, nesse momento, o que eu mais tenho medo é de uns debates políticos aparecer do nada. Por exemplo, eu morava em Campinas e eu pegava muita carona para vir para São Paulo, né? Lá Sim, tem um sim. esquema de carona. Esses tempos eu fui passar um ano novo no Uruguai, eu também peguei esses BlaBlaCar, esses aplicativos de carona para ir para Porto Alegre. O meu maior medo é pegar uma carona, sei lá, não com E necessariamente um esse Bolsonaro, Bolsonaro aí, hein? Tá arrepiando, hein? Do mas nada. tipo, todo mundo agora tem alguma coisa a dizer e todo mundo se acredita especialista demais em alguma coisa. E aí eu tenho pavor de que a pessoa pergunte o que eu faço, onde eu trabalho, e ela vai querer falar alguma coisa de economia, daí você é obrigada a dizer não, não é isso, o Brasil não quebrou. E às vezes eu só quero pegar a carona e ir dormindo, sabe? Então é Sim. muito paradoxal, porque eu reclamava que as pessoas não falavam sobre política, agora eu tenho medo de ir na padaria, o cara querer falar sobre política e eu vou precisar ou respirar muito fundo e pensar, preciso ter paciência, ou às vezes Ou eu vou não. tipo, fingir que não é comigo, porque eu só quero assim, um minuto de paz. Sim. Mas, enfim, O cara fala da economia e você fala, é foda, é foda. É isso, é isso. é ruim Boa, isso, boa. mas nesse período, então, era muito menos polarizado. Quem era militante, quem fazia manifestação, era a esquerda, né? Não existia isso, assim, de existir uma direita politizada, uma direita É, militante. E a gente, em geral, era muito mais... a gente ocupava um lugar à esquerda do governo, que eu sim. acho que estava correto, né? O papel dos movimentos populares, em geral, é ocupar esses espaços à esquerda, não como uma forma de criar caldo para a direita, né? Porque a linha é muito tênue entre você ser à esquerda e criticar o governo pela quantidade de concessões e conciliações e fazer, né, caldo com uma direita despolitizada, mas era um pouco o nosso papel era esse, a gente queria avançar, a gente queria muito mais, né? E era um período de esperança, porque a gente vivia, de certa forma, uma ofensiva, assim, uma ofensiva de mais direitos. Eu vivi uma coisa muito significativa na minha trajetória, que foi a conquista das cotas na universidade. Eu entrei em 2007. Em 2007 teve muitas ações em Porto Alegre, muitas ações na universidade. Foi onde o Levante se consolidou, inclusive, fazendo ações reivindicando que o reitor colocasse em pauta no Conselho Universitário as ações afirmativas, e a gente conquistou. Então, era um período que a gente conquistava coisas, não era um período que a gente lutava para não retroceder. E Uhum. aquilo tinha uma dimensão de esperança que era motivadora. Total. Agora, tem uma coisa, Vinícius, que é muito recorrente, e eu lembro que o Plínio de Arruda Sampaio falou na campanha de 2010, que era o seguinte: existe na minha avaliação, uma falsa associação em que acha que períodos mais duros do ponto de vista do governo ensejam melhores condições da luta política. Então, veja, existe uma parte da esquerda que diz o seguinte: nos governos Lula e Dilma, os sindicatos foram muito cooptados, foram muito conciliadores, Uhum. os movimentos populares, em geral, foram, né, força de sustentação dos governos, teve menos luta política. Esse argumento não faz nenhum sentido olhando para a realidade concreta, porque, veja, o próprio MST foi fazer as suas grandes ações de projeção internacional desde a década de 90 nos governos petistas, inclusive a ação na Aracruz Celulose e outras ações de caráter mais radical.
O movimento sindical foi voltar ao número de greves da década de 80 em 2012. E veja, 2012 foi um período que o Brasil estava próximo do pleno emprego e que 97% das negociações salariais tiveram reajuste real no Brasil. Ou seja, não só recompuseram a inflação, mas tiveram um ganho mais ou menos de 1 a 1,5% acima da inflação. Aí você pensa, por que neste, né? Quer dizer, se o movimento sindical estava pelegando, né? estava abandonando a luta política, como foi nesse momento que mais se mobilizou? E se você vê agora, sob o governo Bolsonaro, são os períodos de maior dificuldade de mobilizar pessoas. Inclusive, a própria repercussão do que foi 2013 é fruto de um processo de ganho político. As pessoas querem mais, porque vivem num período de relativamente de relativas condições melhores na sua vida, né? Uma inflação baixa, desemprego baixo, crescimento econômico, ou seja, elas querem exigir mais. Nesse período que tem um movimento sindical completamente desestruturado, não só por políticas de governo como a reforma trabalhista que aprofundaram, né, um caráter de menor participação do movimento sindical, mas o desemprego é o principal elemento que contribui para arrefecer a luta reivindicativa salarial, porque as pessoas têm medo de ficar desempregadas e por isso elas têm mais receio de se envolver em manifestações políticas, mas o segundo elemento chama derrota. Em período de derrota, a capacidade de confiança na ação coletiva cai astrondosamente. Ou seja, as manifestações que tiveram aqui em São Paulo, aquelas que começaram em maio do ano passado, elas até foram muito grandes, porque a gente pensava assim, agora vai, né? O Ricardo Braga, né? Tipo, tava tendo todas as denúncias da Covaxin, agora vai. Quando a gente viu que não ia, as manifestações a partir ali do 7 de setembro começaram a esmorecer. Porque ninguém sustenta, não sei por muita convicção ideológica, se manter organizado nas ruas se a possibilidade de conquista daquela reivindicação não está colocada. Então, quanto melhor as condições, por isso que eu vou voltar no Lula, mesmo a despeito de todas as contradições que ele carrega, não só porque eu tenho crença de que vai melhorar em termos econômicos, na política externa, em outras coisas, mas vai melhorar as condições organizativas do povo brasileiro. Porque na medida que as pessoas se alimentam melhor, na medida, inclusive, que as pessoas entram na universidade e que se colocam com tradições da vida concreta, que, por exemplo, a minha organização política pode aproveitar para tirar saldo organizativo, na medida em que se reduz o desemprego e, portanto, se fortalece o poder de barganha do movimento sindical, isso cria condições de acúmulo de força política das organizações sociais para enfrentar e exigir mais. Então, eu diria isso sucintamente. A comparação entre aqueles dois períodos é que esse período é um período de desânimo, de derrota, que as organizações estão enfraquecidas, de que elas se voltam para dentro e, portanto, os problemas da própria estrutura organizativa ganham um relevo enorme. Total. É isso. Não, muito bom, porque eu acho que fica muito. Esse é meio que um mito mesmo.